Oi, bebês! Biologia C, aula 15. O filho dos anelídeos. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou. Então eu vou roubar. Minhoco, minhoco, cê tá ficando louco. Beijou do lado errado. A boca é do outro lado. Essa canção infantil já caiu em vestibular. Questão aberta para você responder. Muito bonitinho. Tem até aqui que eu coloquei para você no final, num dos videocícios. Quando a gente fala do filho dos anelídeos, a gente pensa em minhoca. Mas não existe só a minhoca. Existe também duas outras classes. A classe dos irudíneos ou aquetos, que são sanguessugas, e a classe dos poliquetos, que são nereis e eunícica, o palolo. O sanguessuga, ele é super mega power blaster conhecido também desde a época do Egito, em que eles usavam esse animal para medicina e é usado até hoje, tá? na medicina, em várias formas de tratamento que a gente vai ver aqui também. Então vamos estudar esse filho dos anelídeos agora. Eles são triblásticos. O que quer dizer isso? Eles têm 3 tecidos embrionários. Eles são celomados, eles já não são óculos, eles têm uma cavidade e essa cavidade é totalmente revestida pela mesoderme. Corpo cilíndrico e metamerizado. O que significa isso? O corpo dividido em metâmeros, o corpo dividido em anéis. Protostômios. O blastóporo vai dar origem primeiro à boca. Marinhos, dulcícolas, terrestriúmeos. Em qualquer lugar você encontra esses bichinhos aí. São os primeiros animais a apresentar um circulatório fechado. O sangue passa dentro de vasos sanguíneos. Digestório completo. Buraco de entrada, buraco de saída, ou seja, boca e ânus. Tem carnívoro, que é o caso dos poliquetos. Tem detritívoro, que é o caso das minhocas. E hematófagos, que é o caso do sanguessuga. Sistema nervoso tem um cordão nervoso ventral e possui um par de gânglios por metâmero. Então, por anel, ele tem um sistema desse. Respiração cutânea nas minhocas e nos sanguessugas e branquial nos poliquetos. Cerdas e parapódios, que a gente vai ver que os parapódios só são encontrados nos poliquetos. Beleza? Aqui eu coloquei em relação esquizocélicos. Eles têm um tipo de celoma típico de animal protostômico. O que é o animal protostômico? Aquele que o blastóporo dá origem à boca primeiro. Então, se você olhar para a figura do lado direito, você vai ver que ele começa pelas bolsas celomáticas. Então, isso é o animal esquizocélico e é típico de animal protostômico. Aqui eu coloquei algumas características do sistema nervoso. Eles são neuromiários, eles têm tecido nervoso e um muscular. O muscular deles é super top porque auxilia muito na locomoção. Eles são hiponeuros, eles têm tecido nervoso e muscular na posição ventral, abaixo do digestório. E observação, eles podem ter células táteis, fotorreceptoras e quimiorreceptoras. Porém, o sensorial deles não é muito legal. Então, apesar dele ter tudo isso aí, né, nessa observação que eu coloquei sobre os órgãos de sentidos deles, eles não são muito legais nesse ponto. Tá? Aqui é o sistema excretor, é o xixi. Ele é um metanefrídeo. Ele é bem parecido com os nossos rins, lógico, de uma forma bem rudimentar. E o que é legal, esses túbulos, eles têm 2 saídas. Então, no outro tipo de rim, eu só tenho uma saída. Aqui eu tenho 2. Eu tenho o nefróstoma, que é uma extremidade ciliada, o nefridióporo, que é onde vai sair o xixi. E é engraçado porque aqui nós já temos uma filtragem desse sangue. Então, olha que animal já um pouco evoluído em relação ao seu excretor. O circulatório, ele é fechado, ocorre dentro de vasos. Ele tem hemoglobina, mas dissolvida no plasma, e tem amebócito, que é como se fosse uma célula de defesa dele, semelhante ao nosso glóbulo branco. Tá? Ele tem 2 vasos sanguíneos, um no dorso, um no ventre, e entre eles tem 5 pares de vasos laterais, que nós podemos chamar de 5 corações. A gente vê muito esse termo coração, dizendo que a minhoca ela tem 5 pares de coração. Na verdade, não é o coração como nós, com 2 átrios, 2 ventrículos, mas são estruturas que vão fazer com que o sangue circule por todo o corpo vermiforme do animal. Tá? Aqui o digestório é completo, ele tem um buraco de entrada, um buraco de saída, é extracelular, tem papo, moela e o seco, e tem uma outra coisa, nas minhocas nós temos o tiflossole, que é como se fosse um moedor de carne, encontrado também lá para frente nos tubarões.
tá? Eles são, como eu já falei para vocês, detritívoros, que comem folha, terra, coisa em decomposição, carnívoros, que é o caso do poliqueto, e hematófagos, que é o caso dos sanguessugas. Aqui o respiratório, através da pele. Por isso que eles têm uma cutícula bastante resistente para poder manter essa pele úmida e protegida também por essa resistência, para fazer com que ocorra a troca gasosa. Isso acontece no sanguessuga e na minhoca. Os poliquetos, que é a eunice e o nereis, a respiração deles é branquial. E uma das estruturas que ajuda eles na respiração são os parapódios, que são estruturas que só são encontradas nos poliquetos. Aqui a gente vai falar da pele deles, do tegumento. Então, cutícula permeável, permitindo que ocorra aquela troca gasosa. Glândulas de muco, que é para manter essa pele bem úmida, porque eles precisam trocar esse oxigênio com o meio. Fotorreceptor, sensitiva, cerdas em quem tem cerdas. Os irudíneos ou aquetos, que são os sanguessugas, eles não têm cerdas. Então, essa é a estrutura de um indivíduo que tem cerda. Ou é um poliqueto ou é um oligoqueto. Aqui a sustentação e locomoção. Gente, eles têm um esqueleto hidrostático, que tem um líquido que preenche o celoma, e tem duas camadas de músculo, uma circular e uma longitudinal. E junto, essas duas estruturas vão fazer com que o animal se locomova com bastante facilidade. Aqui eu tenho reprodução. Os poliquetos, que é a eunice e o nereis, eles são dioicos. Eles têm sexos separados e eles têm um desenvolvimento indireto. O que quer dizer isso? Eles têm uma larva, que é a larva trocófora, que é essa que eu coloquei aí a fotinho à direita para vocês. Os oligoquetos e os aquetos, eles são monóicos, eles são hermafroditas. A fecundação é cruzada. O que quer dizer isso? Mesmo sendo hermafrodita, um cruza com o outro. Por que eles realizam essa dioicia, que a gente chama mesmo sendo monóico? É que é para aumentar a variabilidade genética. E eles têm desenvolvimento direto, não existe larva, nem na minhoca e nem no sanguessuga, beleza? Aqui a reprodução das minhocas, que ela é bastante cobrada, que é a troca simultânea de espermatozoide. É a minhoca A com a minhoca B, o clitelo nas estruturas que vão receber esses espermatozoides, de uma A para uma B, e da B para A, o clitelo nas estruturas que vão receber esses espermatozoides. Então, quando a minhoca está nessa posição aí, que eu coloquei a fotinho do lado direito e o esquema central, é clitelo com a estrutura por onde o espermatozoide vai entrar. O clitelo na outra com a estrutura que vai receber esse espermatozoide. Daí, no clitelo, vai ocorrer a formação do casulo. Nesse momento, começa a ovulação. E aí ocorre a fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide. Aí o casulo se desprende, solta, e daí 2 dias eu tenho novas minhocas. Não existe larva de minhoca, tá? Aqui vamos começar pela classificação. Os poliquetos, pelo próprio nome já diz, muitas cerdas, tá? Essas cerdas, elas vão auxiliar na locomoção. Eles também têm os parapódios. É a única classe dos anelídeos que tem parapódio, que serve não só para locomoção, mas proteção, trocas gasosas. Ele tem outras funções que eu coloquei para você aqui no lado direito superior. São carnívoros, muitas vezes são canibais e devoram até outros poliquetos. Como exemplo, eu tenho o nereis, SP ponto, não determinei a espécie, e a eunice viridis, que é o palolo, também poliqueto, um exemplo de poliqueto. Aqui vem os oligoquetos. Quando a gente fala em oligoqueto, a gente pensa em minhoca, tá? Mas tem os tubifex e tem também o minhoxu. Então, eles têm mais ou menos de cerdas, não tem parapódio e não tem uma cabeça diferenciada do corpo. Eu não consigo ver onde é a cabeça da minhoca. Porém, eu tenho um macetinho para saber onde é a cabeça. Eu tenho uns anéis diferenciados, chamado clitelo, e esses anéis, ele tem uma extremidade mais próxima a ele e uma extremidade mais distante. A boca fica na extremidade mais próxima da região do clitelo. Então, é um macetinho, até a gente vai ver no videocício, em relação àquela música infantil. Tá? Aqui, os aquetos ou irudíneos. Eu tenho sanguessugas. Eu tenho várias espécies de sanguessuga. Eles são hematófagos, eles não têm cerdas.
nem parapódios, nem nada. Então, eles vão se locomover dessa forma que está a imagem no centro acima. Tá? São medipalpos. Ele vai fazendo esse tipo de movimento e aí ele consegue se locomover. Apesar dele ser um animal séssil, ele gosta geralmente de ficar fixo num substrato. Mas quando ele precisa se movimentar, é assim que ele se movimenta. Ele usa muita musculatura dele circular e longitudinal, por ele não ter cerdas. Uma curiosidade que eu coloquei para você aí, ele tem 32 cérebros e 18 testículos. Olha que massa isso, acho um máximo isso. Tá? Aqui vamos ver a importância da minhoca. A minhoca, ela mora na terra, no terrestre úmido. E aí ela vai escavando túneis. E por esse túnel passa o ar. Então ela faz a aeração do solo, que é super mega power blaster importante para as plantas. Porque 70% da respiração das plantas ocorre pelas raízes. Então, se for um solo muito compactado, as plantas vão ter dificuldade para respirar. Então, ela ajuda, escavando esses túneis, ela ajuda as árvores a realizar a sua respiração, que também acontece pelas folhas, mas em menor quantidade. A outra coisa é que, como ela é detritívora, ela vai comendo tudo que tem ali na terra, folha e tal. Quando ela libera o cocô dela é o humus, que é muito importante para a planta também, porque é nutriente. Então, a fertilização do solo. Tá? Aqui eu coloquei duas observações em relação às minhocas, que de dia ela vai cavar túnel. E de noite ela sai para acasalamento e alimentação. Tem uma coisa interessante também. Quando chove, elas saem do solo. Mas não porque ela vai morrer afogada. Tá? Isso aí é física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Esses túneis têm que ter ar. Porque ela realiza a respiração cutânea. Ela tem que trocar esse oxigênio com o meio. Se enche d'água, ela não consegue realizar essa troca. Então, aí ela sai para poder realizar essa troca. Quando a água escoa, ela volta. Então, aqui eu gosto muito de charges, gosto muito de tirinhas, né? E eu coloquei uma aqui para você sobre a minhoca. Tá? Aqui, a importância do sanguessuga. Gente, 1500 anos antes de Cristo, nós já tínhamos o uso da sanguessuga. Ele era até venerado pelos egípcios. Depois a Índia começou a usar, num processo chamado sangria. Tudo que tem sangue em excesso, eles usavam a sanguessuga para poder tirar esse excesso de sangue. Poderia ser até numa hipertensão. Depois eles pararam de usar e depois eles voltaram quando tinha assim, por exemplo, um indivíduo perdia o dedo. Aí ele fazia um reimplante desse dedo. Então, os capilares, que são os vasos sanguíneos pequenininhos, eles demoravam um pouquinho para se reconstruir. Então, o sangue vinha e não voltava, vinha e não voltava. E aí, poderia ter a possibilidade de necrosar essa parte perdida. E aí, aconteceu o quê? Acontecer de perder e não conseguir manter esse, por exemplo, o dedo no lugar. Então, o sangue vinha, não voltava, não vinha, não voltava. Aí eles colocavam sanguessuga. Eu já vi também matéria falando sobre tratamento de artrite, até pesquisa de brasileiros. Então, os velhinhos iam lá e faziam um tratamento com sanguessuga. Não dói, o sanguessuga ele tem um anestésico, ele tem um anti-inflamatório poderosíssimo. Então, não chega a doer, mas sim, eu li a matéria onde o velhinho falou assim, dói um pouco. Não, não dói, claro que você tá com um parasita sugando seu sangue, é um desconforto. Quando eles estão fazendo esse tipo de tratamento, geralmente ele coloca um tapume para o paciente não estar vendo. Pós-operatórios de membros reimplantados, eu já vi uma pesquisa de um tipo especial de câncer de pele, que forma uns coágulos, então ele é super mega power blaster, utilizado na medicina ainda. Aqui coloquei uma tirinha também sobre ele, que eu gosto muito de tirinha, e aqui a gente vai para o primeiro videocício. Os metanefrídeos são tubos abertos nas extremidades, então as duas extremidades têm o escoamento, responsáveis por tirar e eliminar as excreções da cavidade do corpo de invertebrados. Dos animais descritos, quais têm metanefrídeo? Os moluscos e as minhocas, tá? Letra C. O outro videocício, minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, então eu vou roubar. Minhoco, minhoco, você tá ficando louco, beijou do lado errado, a boca é do outro lado. Qual a importância das minhocas para as plantas? Aeração,
ela vai escavar aqueles túneis e vai permitir que o ar passe, e a adubação, porque como ela é detritívora, ela acaba comendo a terra, a folha, e o cocô dela, as fezes dela são os humus, muito importante para a adubação. B, com relação à organização do corpo das minhocas, justifique a frase beijou o lado errado. Porque a extremidade mais próxima do clitelo é a boca. Então, o ânus fica na extremidade mais distante do clitelo. Então, isso é uma forma de você identificar a boca. Lembrando que eu não tenho como identificar a cabeça da minhoca. Com relação à reprodução das minhocas, justifique a correção ou incorreção dos termos minhoco macho, minhoca fêmea. Gente, não tem isso. A minhoca, apesar dela realizar a fecundação cruzada, ela é monóica, ela é hermafrodita. Não existe dona minhoca e senhor minhoco, tá? Eles são hermafroditas, monóicos, eles têm os dois sexos no mesmo corpo, tá? Videocício 3. Num passado não muito distante, um tipo de animal era vendido em barbearias e em boticários para fazer a sangria, que é tirar o excesso de sangue. Acreditava-se que a sangria feita por esses animais podia curar uma grande série de males que afligissem uma pessoa. Que animal é esse? Sanguessuga anelídeo. Eu estava lendo algumas reportagens sobre isso, diz que eles eram alugados também. Se a pessoa não podia comprar um sanguessuga, ela podia alugar em farmácia. Depois eles pararam com esse tipo de comércio por questões da saúde mesmo, da Organização Mundial da Saúde. Beleza? Não se esqueçam, eu estou morrendo de saudades, eu amo vocês e vamos lá. Vamos estudar, empenho, disciplina, beijo no coração. Amo muito.